Você acredita que o destino pode te fazer cruzar o mesmo caminho duas vezes só para te fazer enxergar sobre aquilo que você ainda não estava preparado para ver? Exatamente isso que aconteceu comigo quando eu encontrei com a minha chama gêmea 2 anos antes de eu despertar. Fica no vídeo, se inscreva e dê seu like. E hoje eu vou contar como que eu conheci a minha chama gêmea. Bom, essa é uma história pessoal da minha vivência e eu acho importante compartilhar porque a partir dela vocês conseguem entender como que a espiritualidade ela age através das sincronicidades e dos acontecimentos. Bom, como eu mesma mencionei no início do vídeo, 2 anos antes de eu despertar, o meu despertamento ele aconteceu em 2020. Então, aproximadamente em 2018, eu fui para uma festa e ao final da festa, eu já tinha passado a festa e todo aquele fuzuê, eu me deparei com ele. Ele, na verdade, eu tenho uma amiga e nós nos conhecemos através das amizades em comuns de outras pessoas, entende? Eu tenho a minha melhor amiga e o melhor amigo dele conhecia a minha amiga. Então, ao final da festa, a gente meio que se encontrou sem querer. E na hora que eu vi ele, eu já me acendeu uma chama, né? Eu já fiquei interessada por ele, eu sempre achei ele muito bonito. Era uma conexão mesmo. E ele me instigou tanto que no dia seguinte eu pedi para minha amiga o telefone dele, porque ela de fato tinha. Eu pedi para minha amiga o telefone dele, eu peguei e eu tava num momento assim, meio cara de pau da minha vida, sabe? Eu fui lá e mandei mensagem para ele, vocês acreditam? E essa mensagem, eu mandei um: "Oi fulano, tudo bem?" E só que a minha imagem lá no WhatsApp mesmo, ela estava disponível para todo mundo visualizar. Eu não sei se ele reconheceu, eu não sei o que aconteceu, só sei que ele nunca me respondeu. Eu nem sei se eu falasse para ele isso hoje, se ele lembraria dessa situação. Mas para mim foi muito marcante, porque 2 anos depois a gente já estava em meio à pandemia e era novembro de 2020, então os bares já estavam abertos. E nesse dia eu tinha um aniversário para ir num bar. Fomos eu com essa mesma minha amiga e chegando lá a gente curtiu, foi tudo tranquilo. E nisso ela foi convidada para uma outra festa. Só que essa outra festa ela não poderia acontecer, porque os bares só poderiam ficar abertos até as 10 horas, até as 22 horas, né? E já passava desse horário. Só que daí, como era aniversário de outro rapaz, a gente acabou indo até essa casa, essa festinha, essa segunda festa de aniversário ia acontecer numa casa, e nós fomos até lá. E ficamos só ali no portão, demos parabéns pra galera, e foi tudo muito tranquilo. Só que a gente ficou ali conversando uns 30 minutos. Foi um tempinho ali pra fora. E começou a ficar cada vez mais tarde, né? E é perigoso. A gente estava no centro, então não é muito legal, né? Uma galera ficar conversando para fora da casa de noite. Só que daí a gente já estava indo embora. Nisso que a gente já estava indo embora, que a gente não queria entrar dentro, né, da casa e ficar para festa, eu vi a minha chama, né, descendo com o amigo dele. A mesma duplinha que a gente se encontrou com eles 2 anos atrás, em 2018, entenderam? Nisso, eu bati o olho para minha amiga e a gente olhou assim, a gente já entendeu. A gente já tinha se entendido. E qual que era a conclusão? Agora a gente queria entrar dentro da festa. Na verdade, ela não queria, né? Mas ela entrou por minha causa. Ela sabia que eu tava afim desse rapaz, que no caso me chama gêmea. E nós entramos, eu fiquei conversando num grupinho de rodinhas. A minha chama, inclusive, estava sentada do meu lado, a gente trocou algumas palavras. E o que eu senti, né, dentro dessa conversa, dentro dessa rodinha. Sem querer querendo, algumas pessoas acabaram se afastando. A gente estava numa rodinha pequena de umas 5 pessoas e a galera foi saindo. Acabou que no final, depois de um tempinho, ficou somente eu conversando com a minha chama gêmea. Só que eu tava. Eu sentia que ele era meio arrogante. E eu tava com o meu ego, assim, muito elevado porque tinham pessoas dentro da festa que eu não gostava e que aquilo estava me incomodando, então eu comecei a ficar ríspida.
Aí eu já comecei a dar umas patadas nele e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ali no banheiro. E levantei, deixei ele lá, enfim, ele se virou. Só que o que acontece? Quando eu fui pro banheiro, eu fiquei esperando do lado de fora. Fiquei esperando uns 2 minutos. Nisso ele veio atrás. Aí ele, você não foi no banheiro ainda e tal, puxando o assunto. E a porta tava trancada. Nisso a gente começou a conversar. E eu sentia que ele era uma pessoa meio arrogante também. Ele sempre andava com cara fechada. Eu falava, mano, esse menino não ama ninguém, né? E. Só que daí eu fiz uma piada e arranquei um riso dele, né? Eu vi ele sorrir. Aí eu lembro até hoje do momento que eu disse isso pra ele. Eu falei, então você sabe sorrir? E daí ele sorriu ainda mais. Gente, aquela conexão pra mim eu nunca vou esquecer. Enfim, pra resumir todo o contexto da história, no dia seguinte fomos embora. Eu, inclusive, dei carona pros dois. E no dia seguinte aquele menino não saía da minha cabeça de novo. E eu falei, cara, vai passar. Porque eu já estava com vergonha da mensagem que eu havia enviado 2 anos antes. Falei, cara, eu não vou atrás desse menino de novo pra ficar no vácuo de novo. Isso vai se repetir por quantos ciclos? Nisso, eu sempre. Naquela época, eu já estava com a minha consciência um pouco expandida e eu já trabalhava o autoconhecimento. Inclusive, um mês atrás, um mês antes, eu já estava sentindo que as coisas iriam mudar. Eu estava sentindo isso. Tanto é que no mês que eu encontrei com a minha chama gêmea, foi o meu mês de aniversário. A gente se encontrou em novembro de 2020 e eu faço aniversário em novembro. Coincidentemente, novembro eu já vi algumas pessoas dizendo que novembro é o mês das chamas gêmeas, né? O famoso 11/11. Então, foi muito significativo todas essas sincronicidades que aconteceram comigo. Então, eu encontrei com ele novamente em novembro. E no dia seguinte eu fiquei pensando nele e eu conversei comigo assim, né? Falei, olha, relaxa, eu sei que você tá pensando muito nele. Esse dia era domingo. Vamos fazer o seguinte, faz o que você tem para fazer, foca em você. E amanhã, se você tiver ainda com essa vontade de conversar com ele, de chamar ele para conversar, ou só de seguir ele no Instagram, né? Porque o Instagram já estava em alta nessa época, você vai lá e segue. E dito e feito, passou de domingo, fiquei tranquila, veio segunda-feira. Na segunda-feira, eu trampei normal, só que chegou lá para umas 4 horas da tarde, eu voltei a pensar nele. E eu já tava melhor, assim, sabe? Eu não tava tão obcecada por ele. E eu pensei comigo, porque se eu tivesse feito isso no dia anterior e ele não tivesse respondido a minha solicitação de seguir no Instagram dele, eu ia ficar malzinha, por conta da mensagem há 2 anos atrás. Só que na segunda-feira eu já tava tipo, quer saber? Se ele não me seguir de volta, não vai me fazer diferença alguma. Nisso eu pedi pra seguir ele, eram umas 4, eu lembro até hoje, eram umas 4 horas da tarde de uma segunda-feira de novembro também. E eu pedi pra seguir ele e 5 minutos depois ele me pediu pra seguir de volta. E nisso, eu entrei pra ver como que tava o Instagram dele e ele tinha feito um stories. Esses stories eram uma foto de um mar lindo, uma foto do mar assim, uma gravação, eu acho. Lindo e escrito em cima paz, P-A-Z. Depois de muito tempo, eu também passei a entender que esse também foi uma sincronicidade, porque paz é o meu sobrenome. Para quem não tá numa dinâmica de chama gêmea, acha que isso é só uma coincidência. Só que se torna muito irritante, né? Eu acho que é até essa palavra. Quando a gente passa a ver essas coincidências básicas o tempo inteiro. E isso já começou a acontecer, porque, bom, na segunda-feira eu pedi para seguir ele, a gente trocou follow, ele postou uma foto de um mar escrito paz, e eu gosto de mar também, então eu peguei a mesma foto e repostei nos meus stories. E daí ele respondeu, ele falou assim, você tem bom gosto, hein? E a gente começou a conversar. Gente, deu essa semana, era uma segunda, isso eu tava morando em outra cidade, ele tava morando em outra, e a gente marcou de se encontrar no sábado. No sábado do nosso encontro, eu nunca tinha ficado tão nervosa em toda a minha vida. Eu não conseguia comer, me deu dor de barriga e eu tava muito nervosa, gente, muito nervosa. Só que na hora que eu encontrei com ele,
esse nervosismo inteiro fez assim, ó. E parecia que eu tava no lugar certo, tudo perfeito. E aconteceram várias sincronicidades no nosso encontro. A gente saiu pra comer num barzinho lá em São Paulo, no centro de São Paulo. E na conversa, cara, eu vi muitas sincronicidades que eu ficava tipo, sério, sabe? É um negócio meio chocante, assim. Fora a sensação de bem-estar que eu tava tendo. Eu nunca tinha me sentido tão bem com uma pessoa que eu nem conhecia, sabe? Então, essa é uma característica importante. Bom, dito isso, a gente se encontrou, a gente conversou e tal. Depois disso, eu voltei para minha cidade, né? E a gente começou a conversar intensamente. A gente começou a conversar muito, muito, muito. A gente até marcou de se encontrar uma próxima vez. E a gente, de fato, a gente se encontrou. Só que todo essa intensidade, ela demorou um mês. Então, a gente se conheceu, pedi pra seguir ele no Instagram. Semana seguinte a gente já tava saindo. Na outra semana a gente saiu de novo. E depois a gente começou a gente começou a conversar muito, só que as agendas começaram a não bater, porque a gente morava em cidades separadas, né? Diferentes. E nisso a gente foi adiando. E como final de ano já puxa pro Natal e já puxa pro Ano Novo, então ficou cada vez mais difícil a gente se encontrar. Só que eu comecei a perceber que eu tava começando a sentir muita insegurança. Então, toda vez que ele mandava uma mensagem na verdade, toda vez que eu mandava uma mensagem e ele demorava pra responder, gente, me dava uma ansiedade assim, e me dava mais ansiedade ainda quando ele respondia a mensagem. Eu ficava com medo de ver o que ele tinha escrito, sendo que a gente não tava falando nada normal, nada anormal, na verdade, nada demais. Só que a sensação dele falando comigo já me causava repulsa. E eu comecei a sabotar aquilo que a gente tinha, porque eu comecei a cobrar ele. Comecei, tipo, falar, por que você demora tanto pra responder? Se você não quer mais ficar comigo, se você não tem mais interesse em mim, é só você me falar, você não precisa. Gente, eu meti o louco pra cima dele, não precisava. E nisso, depois que eu descobri o despertar das chamas gêmeas, eu percebi que tudo isso era ele me espelhando. Teve o Natal é muito importante pra mim, é muito significativo. A gente não tava se falando direito, mas ele me deu Feliz Natal. Ele falou, ó, eu vim te dar Feliz Natal aqui porque eu sei que depois eu começo a beber com os meus amigos e esqueço do celular, então eu vim te dar Feliz Natal antes. Aí eu, gente, aquilo mexeu com o meu coração. Enfim. Aí, beleza, dei Feliz Natal pra ele e tal. Aí nisso a gente até conversou, só que a intensidade das conversas, elas diminuíram. E na virada do ano ele foi viajar. Ele foi viajar lá pro sul, pra uma praia. E eu já tava com saudade dele, eu mandei um feliz ano novo pra ele. Da mesma forma que 2 anos atrás ele nunca me respondeu, a mensagem de feliz ano novo ele nunca me respondeu mais. E virou o ano, eu entrei na Noite Escura da Alma. E era uma carência absurda que eu tava sentindo dele. Era uma sensação de que parecia que eu tinha acabado um relacionamento de 10 anos. Era uma intensidade de emoção e eu falava. E daí, o que aconteceu? Essa parte da informação é importantíssima. Eu comecei cada vez mais a pesquisar sobre lei da atração, como fazer para atrair a pessoa. Muito, 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 muito. Como fazer para atrair essa pessoa. E eu até conseguia. Então, muitas vezes eu aplicava uma técnica de lei da atração e ia lá e postava um stories, e ele ia lá e reagia, a gente conversava, mas durava um dia, dois, e aquela conversa se esvaía novamente. Então, isso começava a me dar uma situação de um vício, sabe? De querer sempre ir aplicando ferramentas e técnicas de lei da atração, ele reagir uma vez ou outra, e depois sumir. Então aquilo começou a pirar a minha cabeça. Isso foi em janeiro, né, de 2021. Lá para fevereiro, março, eu tava trabalhando de casa e nisso eu assistia sempre o YouTube para ir trabalhando, né? Já que eu tava trabalhando de casa, eu tinha essa liberdade. Nisso, eu finalizava o meu horário, né, do expediente
e eu tenho uma cachorrinha. Desci com ela para passear e eu sempre conversava com os meus mentores, eu sempre conversei com eles abertamente. Então, tava trocando uma ideinha, aí eu senti que era para sentar numa graminha e fazer uma meditação, ficar um tempinho ali com a Frida. Nisso, é, eu parei, meditei e olhei para o céu. Nisso que eu olhei para o céu, eu vi um desenho de um casal se beijando. Eu achei tão lindo, achei tão fofo, que aquilo me marcou e eu fiquei observando aquela cena. No dia seguinte, eu estava trabalhando, eu abro o YouTube e tem um vídeo justamente com a mesma capa da nuvem que eu havia visto no dia anterior. E a partir daí eu vou contar nos próximos vídeos.